bem-vinda, pós-modernismo, mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo, comigo, Cacau Sotero, literatura, língua portuguesa, plataforma Gonçalves Dias e aqui na TV Educação. Hoje nós vamos falar o que é mesmo pós-modernismo. Vamos relembrar isso aí, vamos recapitular esse conceito. Pós-modernismo, contexto histórico bem marcante dessa época, segura aí porque o negócio é sério, e as produções pós-modernas, tá bom? Bom, pós-modernismo tem uma figura aí bem interessante para você ver, uns peixes, né? Uns peixes no ar, e um casal, né? De crianças aí, um sentadinho, o outro está dormindo. Olha só, a escola literária pós-modernista teve início aqui no Brasil em 1950 e vigora até os dias atuais. É marcada pela liberdade artística, espontaneidade e uma mistura de vários outros estilos. Então, quando você fala de pós-modernismo, você tem vários estilos e grande expressividade dos autores. Marcado pela liberdade de expressão, daqui a gente pode achar que não tem muita coisa a ver, esses peixes. Que lugar de peixe é dentro do aquário, é dentro no oceano, né, no rio. E esse movimento pós-modernista se inicia em 1950 e até os dias de hoje. O pós-modernismo é também considerado por muitos estudiosos e professores como a terceira fase do movimento modernista. Então, existe essas duas terminologias, né, para caracterizar esse momento, bom? Olha só, aqui você vê atos de protesto, 2 vezes 2 é igual a 4, 2 vezes 2, 2 vezes 2 é igual a 5, uma coisa assim muito. Eu não sei se vocês percebem, mas esses dois aqui, ele lembra a suástica, tá? Pode ser uma forma de, é repressão, jornal, bandeira, 2 vezes 2 é igual a 4 e não a 5, como estão se impondo aí, tá bom? Todos os prédios, 2 vezes 2 é igual a 5. E essa mensagem aí, parecendo aí com a suástica, símbolo do nazismo. Bom, contexto histórico para essa época pós-moderna. Fim da Segunda Guerra Mundial, que marcou ali a terceira fase do modernismo, e o início da ditadura de Vargas, um período aí conturbado da nossa história. A ascensão da ditadura militar no Brasil, né, e aí, além das mudanças tecnológicas e o advento da internet. Então, esses são os principais pontos que marcam esse período tão conturbado, tão sério, tão cheio de coisas marcantes da nossa literatura, tá bom? Bom, 1968, lembrando que a ditadura militar começa em 1964. Protestos estudantis em vários países por reformas educacionais e políticas. Então, é algo que não aconteceu só aqui no Brasil, né? Todo mundo, nós estamos saindo de uma guerra mundial. Presidentes Costa e Silva, tá? Presidente Costa e Silva decreta o que? O ato institucional número 5. Já ouviram falar do AI-5? Aqui nós temos uma manchete do jornal. Tem assim, Congresso em recesso por tempo indeterminado, habeas corpus suspenso para delitos políticos e poder para caçar, demitir e remover. Ato 5, o objetivo é manter, aí corta a palavra revolução, escreve ditadura. Nessa época aí do AI-5, muitas pessoas eram presas e elas nem sabiam por que elas estavam sendo presas. Foi um período assim de muita conturbação no Brasil, tá certo? É o período aí conhecido como a época da ditadura militar. Em 1969, nós temos o primeiro ser humano chegando à Lua e também Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Edu Lobo são convidados a morar fora do Brasil, certo? O Gilberto Gil e o Caetano Veloso, eles participam de um movimento chamado Tropicalismo. Lembra que eu falei? Eu até trouxe uma música do Caetano Veloso, Caminhando contra o Vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou.
tá? Eles são convidados a morar fora do Brasil, eles partem para o exílio. Não só eles, como muitas outras pessoas, inclusive os políticos. E aqui você pode ver, na manchete desse jornal, habeas corpus suspenso para delitos políticos. Quer dizer, não, ninguém vai poder ter habeas corpus, né? Você sabe que habeas corpus é um recurso que se recorre quando alguém pode responder seu crime em liberdade. Dentre os principais autores dessa época, nós temos João Guimarães Rosa, que nós já falamos na aula passada, Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, Adélia Prado, Altran Dourado, Haroldo de Campos, João Ubaldo Ribeiro, João Cabral de Melo Neto e Mário Quintana. Alguns aqui apresentados na figura. Você sabe também que Mário Quintana, ele ficou um pouco à parte desses outros autores. Lembra do poema que nós lemos dele, poema do Contra? Pois é. Olha só uma imagem aqui, uma cabeça aberta, um cérebro exposto e alguém, né, vestido aqui de militar com um porrete para bater aqui no cérebro. Então, a necessidade de abrir a mente para um mergulho na prosa pós-modernista. Existia também uma predisposição a entender esse período conturbado, como eu já falei. Por que algumas pessoas foram exiladas? Porque eles haviam, né, compostos poemas, músicas, falando desse período, né? Nessa uma época que ninguém podia dizer o que se pensava, tá bom? Os pós-modernistas, né, as produções pós-modernas, exploram o lúdico, né, o engraçado, o humor, a metalinguagem, que é uma função da linguagem, onde você usa a língua para explicar a própria língua, a pluralidade de gêneros, né, gêneros textuais, nós temos narrativo, tipo narrativo, vários, tem conto, tem fábula, tem piada, enfim, eu só um exemplo do que é gênero. Explorar os gêneros, a polifonia, né, muitos sons, a intertextualidade, onde você coloca textos, onde você cita textos dentro de outros textos, a ironia, muito presente, as fragmentações e desconstruções de princípios e valores. Tudo isso tem foco no cotidiano banalizado. Então, a gente está saindo, como nós já sabemos, de uma guerra. E uma guerra tem destroços. Depois que você sai de uma guerra, você tem que se recompor. E aqui a gente tem uma sociedade marcada por um governo militar, um novo governo no Brasil, que se estendeu até na década de 80. Então, é um período longo, né? Foram vários momentos aí que nós precisamos entender, compreender bem por que a literatura pós-moderna tem essas nuances, tem essas apresentações, tá bom? Leiam comigo esse poema de Ferreira Goulart, que é um compositor pós-moderno. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo, uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Ferreira Goulart também faz parte desses autores que viveram numa época conturbada no Brasil e ao se expressarem, né, ao compor as suas contribuições, né, no caso aqui os seus poemas, eles retratavam muito além. Então, quando ele diz uma parte de mim é todo mundo, é porque ele sentia a dor do outro. Nós temos um cenário aí, nós temos um perfil. Outra parte é ninguém. Ninguém ouve, ninguém entende, ninguém sabe. Fundo sem fundo. Quer dizer, está no fundo do poço e esse poço nem tem fundo, é além. Uma parte de mim é multidão, porque o eu lírico se identifica com essas pessoas que sofrem nessa época. Outra parte, estranheza e solidão, porque ele vive sozinho, tá bom? A poesia social é bem destacada nessa época. Lembra na aula passada nós falamos da poesia marginal, que também é uma poesia social? Pois é. Além da poesia concretista, que nós já vimos, trabalha com a disposição das letras, das formas, o pós-modernismo também contou com uma poesia social. Poesia social é aquela poesia que denuncia, poesia que apresenta aspectos da sociedade na sua produção, onde autores como Jair Campos, Tiago de Mello, Moacir Félix e Ferreira Goulart
estavam mais preocupados em abordar temas e problemas sociais de ordem cotidiana, sobretudo no campo da política, e para isso utilizavam a linguagem mais simples e direta. Por isso que eu falei da função da linguagem metalinguagem, onde você usa a língua para explicar a própria língua, a palavra para explicar a palavra. Então, eles não estavam muito preocupados com outras coisas, não. Eles usavam suas produções para denunciar, para criticar, para apresentar esses problemas que aconteciam aí na sociedade. Essa canção aqui é do Chico Buarque, que também foi exilado. E aí a gente vai ver a questão da metalinguagem, a questão da intertextualidade, a questão do social e vamos ler devagar. O nome dessa música, no começo, Pai, afasta de mim esse cálice. Quem disse isso? Quem disse assim, Pai, quem orou a Deus e pediu para afastar o cálice? Jesus Cristo. Jesus Cristo sabia o que iria lhe acontecer e ele diz, Pai, afaste de mim esse cálice. Dizendo que aquilo que ele beberia ia ser amargo, ele ia passar por um período de sofrimento. Então, aqui eu tenho a presença da intertextualidade. A citação, tá? Cálice de vinho tinto de sangue. Jesus passou por isso. Jesus não diz esse cálice de vinho tinto de sangue, mas ele falou que o cálice era amargo. Então, esse texto aqui cita um trecho da Bíblia, então eu tenho intertextualidade, tá bom? Vamos ver a questão da metalinguagem. Quando eu digo cálice, é o objeto de beber o vinho. Mas se eu falar para você, cálice, eu estou usando um verbo no imperativo, pedindo para você o quê? Ficar em silêncio, calar a boca. E esse período era um período que havia censura. Você não poderia dizer tudo aquilo que pensa. Então, o autor usa a metalinguagem para falar desse cálice, de calar a boca. Entende? Vamos ver aí, Pai, afasta de mim esse cálice. Aí ele repete, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. A música do Chico Buarque é isso, é um poema, é música, e ele fica repetindo, Pai, afasta de mim esse momento onde eu não posso falar. E aí ele faz essa intertextualidade com o texto de Jesus, descrito no Evangelho, descrito na Bíblia, pouco antes dele ser entregue aos soldados romanos para a crucificação, né? Para o seu julgamento. Então, Chico Buarque traz aqui a intertextualidade. Então, é uma música que vai além do nosso entendimento, do entendimento do que parece aqui. Cara, eu leio cálice, mas eu tenho que compreender que essa música tem um contexto. Aí ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Muitas pessoas morreram nessa época, foram torturadas e eram feridas. E quando você é ferido, obviamente sai sangue, né? Tem dor. E o Chico Buarque, olha, eu trouxe aqui, o silêncio. Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade, não se escuta. Bom, quando ele começa aqui falando beber dessa bebida amarga, é um momento em que se vive, nós já falamos disso. Tragar a dor e engolir a labuta. Tragar é um verbo onde a pessoa, né, utiliza um cigarro, ela puxa a fumaça, né, depois solta. Tragar a dor. Então, ao invés de fumar um cigarro, que aparentemente dá prazer para quem faz isso, você está aqui, o eu lírico está tragando a dor e não o prazer, e engolir o trabalho, a labuta, o fazer. Então, ele não tem muita opção.
Mesmo calada a boca, resta o peito. Por quê? Como eu disse, é um período de censura, muitas coisas não poderiam ser ditas. Então a pessoa tem que ficar o quê? Calada, em silêncio. Então, silêncio, calada a boca, resta o peito para sentir a dor. Quando você é impedido de falar alguma coisa, fica um nó na garganta, fica uma angústia. Silêncio na cidade. Por quê? Porque havia toque de recolher. Nos regimes militares, havia um momento que as pessoas não podiam sair de casa. E se saíssem, poderiam ser presas. Presas sem saber por quê. Lembra do ato institucional número 5? Pois é. De que me vale ser filho da santa? Ou seja, do que me vale ser uma pessoa de bem, de uma mulher que paga seus impostos, de uma mulher que faz o bem? Melhor seria ser filho da outra. Da outra, ok. Se você não é filho da santa, você é filho daquela que começa com P e termina com A, que é uma palavra que hoje a gente vê muito, é um palavrão, né? Já lembraram qual é? Mas nessa época aqui, Deus o livre. Uma palavra dessa numa música, não passava pela censura. Hoje a gente ouve coisas que extrapolam os nossos ouvidos. Por quê? Porque hoje a gente vive numa democracia e tudo está sendo permitido. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Então aqui eu retrato, né, o eu lírico retrata a realidade vivida naquele momento. Quando ele termina essa profissão aqui, ele volta para o pai. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse momento onde eu não posso falar nada, onde eu não posso reclamar, onde eu não posso protestar. Manifestações, como tem hoje, cortando pneu, queimando aí, obstruindo a via pública para chamar a atenção? Jamais. Greve? Jamais, não tinha não. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse momento onde eu não posso dizer nada, onde eu sou levado a me calar, a tragar a dor mesmo, a engolir o trabalho, a fazer, a não poder me expressar. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, há uma intertextualidade, há uma linguagem para explicar o momento em que se vivia. Então, além do Chico Buarque, tem o Caetano Veloso, tem o Gilberto Gil, que são cantores baianos, e o tropicalismo surgiu lá na Bahia. Os autores baianos trouxeram para nós essas produções. Aí, ó. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, de dor. Porque Jesus penou. Ele foi dilacerado, ele foi machucado e ele derramou todo o seu sangue. Então, gente, temos aqui o que você já entende por intertextualidade, tá bom? Bom, o que mais nós podemos dizer dessa época? O que é mesmo pós-modernismo? É um período que se caracteriza pelo rompimento com os padrões de outros estilos literários, onde há mais liberdade, onde eu posso usar a poesia, inclusive, para fazer as minhas críticas. Até que chega um momento histórico no Brasil, um período de regime militar, onde o homem era cerceado, era, vamos dizer assim, proibido de expressar certos pensamentos. Então, os artistas, os amantes da música, utilizavam essas vias, né, esse veículo para levar a população a refletir em tudo aquilo que estava acontecendo. Você sabia que até hoje existem pessoas que desapareceram naquela época e nunca encontraram os corpos? Pois é. Então é um período aí muito bom de ser estudado, muito bom de ser argumentado, tá bom? Para que a gente cresça, para que a gente entenda que nem tudo que parece é. De muito gorda, a porca já não anda. De muito usada, a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito, resta a cuca para pensar dos bêbados do centro da cidade. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez
tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Então, a música popular brasileira é uma contribuição da poesia pós-moderna, dessa contribuição que traz uma vertente poética pós-modernista e trata de questões pertinentes à sociedade, abordando como forma de protesto a ditadura pela qual o país passava nessa época. E hoje eu fico por aqui. Compliquei?